No dia 6 de agosto desse ano, 2022, um teaser de Rick and Morty chamado Wormageddon, um segredo de Cidadela, foi lançado no canal da Adult Swim. No final desse vídeo aparecia um link, rickandmorty.com. Entrando nesse link, na época tinha um timer de 14 dias. Muitas pessoas começaram a teorizar o que exatamente ia acontecer quando acabasse o timer, sendo uma das opções mais óbvias de ser algo relacionado à sexta temporada da série que estava para lançar. E realmente era. O Wormageddon foi a grande ação de marketing deles para a nova temporada. 14 estátuas dos personagens lutando contra monstros foram espalhados por diversos países, cada uma sendo revelada dia após dia em um país diferente. Dessas 14 estátuas, 9 delas só teriam a localização revelada se as pessoas decifrassem enigmas por meio de pistas que o site ia soltando. E quem chegasse primeiro lá ia ganhar um prêmio exclusivo, uma cabeça dourada do Rick. Esse foi o ARG/Caça ao Tesouro/Enigma, como quiser chamar, de Rick and Morty, que envolveu pessoas do mundo inteiro. Há quanto tempo não fazia um vídeo de enigma, hein? Só queria falar para quem quiser e puder me apoiar se tornando membro do canal, isso ajuda demais para continuar com aqueles vídeos longos e bem pesquisados que dão um trabalho absurdo e eu sei que vocês gostam. Mas enfim, vamos começar o enigma. Quando o timer do site acabou, a primeira estátua revelada foi uma das 5 que não precisava decifrar nada para descobrir em que país ela estava. Essa especificamente foi colocada na cidade do México. Nela tinha a Beth e a Supernova lutando contra um Worm, que traduzido seria verme ou minhoca. E esse padrão de estátuas dos personagens da série lutando contra esses vermes aí vai continuar pelo resto do ARG. Foi a partir do dia 22 de agosto que a caçada começou de verdade e lançaram a primeira pista para tentar decifrar uma das localizações. Essa pista foi: não venham aqui, este é meu trono particular, aqui sinto o cheiro da brisa do mar. Depois que eu comi 6, tortas quadradas, menos 1077 gramas da beirada queimada que eu raspo, eu não posso me atrasar para descer a estrada do Canyon, ou um monte de ricos cuzões verão as minhas 21 milhas de beleza cênica. Então fique longe, porra. Digam Rick para ganhar o prêmio. A coisa mais estranha dita pelo Rick nessa pista foi o número 6 e um sinal de exclamação logo depois. Então só pesquisando por isso no Google, o primeiro resultado é uma conta que dá 720. Porque exclamação na matemática depois de um número significa que é uma notação fatorial, ou seja, a multiplicação de um número, no caso aqui o 6, por cada número menor que ele. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 720. Seguindo o padrão de ficar fazendo conta, o mais na cara é o 720 menos 1077 citados ali. Só que tá faltando uma coisinha. O enigma foi feito originalmente para ser decifrado em inglês, e algumas coisas simplesmente se perdem na tradução, como aconteceu nessa pista e vai acontecer em outras também. Tortas quadradas traduzida nessa pista, em inglês é escrito Square Pies. Pi tem a mesma pronúncia em inglês do número pi, ou seja, existe esse trocadilho no original em inglês, que ao invés de ser tortas quadradas, é pi ao quadrado. Logo, 720 vezes pi ao quadrado vai dar 7106. Agora sim, 7106 menos 1077 é igual a 6029. Para continuar, outro número que tem na pista que o Rick diz é 21 milhas, mas esse não vai servir para as contas matemáticas, porque se pesquisar por 21 milhas de beleza cênica no Google, a gente descobre que é um lema bem conhecido da cidade de Malibu, nos Estados Unidos. Aliás, de acordo com o jornal de Malibu, a foto da placa que diz isso é uma das imagens mais famosas da cidade ao redor do mundo. E obviamente muita gente resolvendo esse enigma já sabia de onde era essa referência e falou para os outros que não estavam ligados disso. Na pista, o Rick também fala sobre descer a estrada do Canyon. Em Malibu tem canyons, então se a gente pesquisar por Malibu 6029 Canyon, a gente consegue o endereço. Agora era só alguém chegar por lá e dizer a senha para ganhar a cabeça dourada que a pista tinha dito, que era o nome Rick.
Esse cara foi a primeira pessoa a chegar lá e o primeiro a receber o prêmio. Coincidentemente, ele é host de um podcast focado em falar só de Rick and Morty, e até fez um episódio só pra comentar de como foi toda essa aventura de chegar primeiro na estátua. Super merecido ter chegado em primeiro. A partir daqui eu posso deixar algumas estátuas para um amigo falar sobre, já que foi ele, o Hamlet, que me falou que tava rolando todo esse ARG, e por isso que esse vídeo existe agora. Ele tem um canal focado em falar de filosofia em animações, inclusive tem até um monte de vídeo falando sobre Rick and Morty. O cara é simplesmente bom demais. Fala rapaziada, às 11 horas do dia 23 foi revelada a pista para a terceira estátua, que é: Alô, eu queria visitar o maior porto da Europa, mas acabei errando o caminho na nascente do rio de mesmo nome. Agora eu tô girando, eu tô ficando tonto. Digam Jerry pra ganhar o prêmio. Pesquisando pelo maior porto da Europa é o porto de Rotterdam, na Holanda. Até o Halo é um olá, só que em holandês. Lá existe um rio com o mesmo nome desse porto que se chama Hot, ou Hout, sei lá. Na pista o Jerry diz que tá girando. A Holanda é conhecida por ter um monte de moinhos, então ele provavelmente tá em um desses vários moinhos por perto da nascente desse rio. E todo mundo tava achando que era um moinho chamado de Molen de Oorsprong, que traduzido seria tipo o moinho de origem, já que esse fica bem pertinho da nascente do rio. Só tinha um pequeno problema. Esse moinho não funcionava mais fazia um tempo, mas mesmo assim, já que tinham muitos outros em volta, começaram a caça ao local da estátua nessa região. E realmente estava em um dos moinhos de lá. E esse foi o cara que conseguiu chegar primeiro. Essa pista foi bem mais simples de se resolver, então bora para a próxima. A pista da quarta estátua é: Oi, tenho nervos de aço. Venham ver meu apartamento na cidade que faz ponte entre o industrial e o moderno. Na direção do rio tem um campo de ketchup e na porta dos fundos ouço pássaros cantando em suas gaiolas. Estou a oeste do México, ao norte de Ohio e ao sul da Pensilvânia. E lembrem-se, respeitem meus vizinhos e se protejam. Só batam na minha porta com a minha fechadura especial que diz Butthole. Sério. Digam Mr. Pop Butthole para ganhar o prêmio. De novo, assim como foi a pista da estátua de Malibu que tinha que saber o lema da cidade, essa pista também é bastante regional. Primeiro, que no original em inglês existe um trocadilho com a palavra steel, que significa ferro em português. Segundo, que menciona a palavra ponte. Essas duas coisas são importantes pelo seguinte motivo. Existe uma cidade nos Estados Unidos conhecida como Steel City, ou seja, a cidade do ferro, que também é a cidade com o maior número de pontes do mundo. Além de que o enigma mencionava ketchup, e essa cidade é onde fica a sede de uma marca bem famosa de ketchup, a Heinz. Essa tal cidade é Pittsburgh, que fica no estado da Pensilvânia. Tudo isso indicava que essa era a cidade certa, mas tinha um problema se realmente fosse ela. O Mr. Pop Butthole menciona que ele tá a oeste do México e ao norte de Ohio e ao sul da Pensilvânia, o que não fazia sentido nenhum. A não ser que ele estivesse falando do país México e nem do estado de Ohio e nem do estado da Pensilvânia. Isso porque pesquisando, por exemplo, Ohio-Pittsburgh, descobrimos que tem uma rua chamada Ohio em Pittsburgh. Por perto também existe uma avenida chamada de Pensilvânia, além de uma região bem conhecida de lá, que é as Mexican War Streets. Para confirmar ainda mais que era por ali que a estátua tava, a pista também menciona pássaros cantando em suas gaiolas. E bem pertinho de onde é a rua Ohio, tem um zoológico de aves. Então, procurando pelas esquinas a oeste das Mexican War Streets, ao norte da rua Ohio e ao sul da avenida da Pensilvânia, encontraram a quarta estátua. E esse cara foi o primeiro que chegou lá. Agora a gente já pode ir pra quinta estátua, só que ela não tem nada demais pra decifrar, já que a localização dela foi revelada logo de cara. E também não teve cabeça dourada do Rick como prêmio. E ela tava lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Mas voltando para as estátuas com enigmas, a pista do dia 26 é
Eu conheci um desses vermes e disse: "Ué, bro, é só ficar de boa. Vão para o sul, rumo ao cabo. Sintam a areia entre os dedos e curtam o dia com o canto dos surfistas. Não precisam ser cientistas para construir uma cabana de banho e pegar umas ondas de arco-íris. Digam Rickzinho para ganhar o prêmio." Levando em consideração que Cabo tá em letra maiúscula e obviamente o local é uma praia no sul de algum lugar, um dos primeiros lugares pelo mundo a se pensar é em uma das capitais da África do Sul, a cidade do Cabo. Só para confirmar isso ainda mais, a pista também cita arco-íris. A África do Sul é conhecida como Nação Arco-Íris. Esse foi um termo popularizado por um arcebispo como uma metáfora para o período da África do Sul pós-fim de um regime político que acabou em 1994. Esse regime dava um monte de privilégios só para a parcela branca da população e inferiorizava os outros povos que moravam por lá. Então, por causa disso, tinha vários protestos de várias etnias diferentes se juntando contra isso, e o arcebispo descreveu todo mundo se juntando assim, como as pessoas arco-íris de Deus. Mas enfim, só curiosidades aí. Voltando ao enigma, a menção ao arco-íris também indica a praia exata que a estátua tava, já que pesquisando pelas praias da cidade do Cabo, uma delas é a Muizenberg, que tem justamente as cabanas de banho mencionadas pelo Rickzinho na pista, e elas são coloridas igual a um arco-íris. A localização da estátua devia estar exatamente por ali. Foram lá e encontraram ela. Esse foi o primeiro cara a chegar e já podemos ir pro próximo dia. Sétima estátua, dia 27 de agosto, a pista é. É claro que tudo acontece quando eu finalmente consegui visitar nossos vizinhos do norte. Achei que estaria seguro embaixo da terra, mas é lá que os vermes vivem. Eu dou aula de matemática, não de biologia. Encontrem-me antes que eu esteja tão perdido e não achado como esse lugar. Digam Mr. Goldenfold para ganhar o prêmio. Vizinhos do Norte. Considerando que os personagens do desenho moram nos Estados Unidos, automaticamente dá para pensar que é no Canadá. Essa pista foi uma das mais confusas de chegar no local exato, porque várias cidades do Canadá têm várias estações de metrô ou trem por baixo delas, mas algumas coisas indicavam qual dessas era certa. Primeiro, a maior estação do Canadá fica em Toronto. Segundo, perdido e não achado é basicamente perdidos e achados, que a gente já sabe que é para coisas que o pessoal perde por aí. Em inglês, isso é traduzido para Lost and Found. Pesquisando por um lugar de achados e perdidos lá nas estações de Toronto, existe um único escritório de objeto perdido em toda a estação. E quem mora por lá e sabia bastante sobre o lugar, também sabia que embaixo desse escritório dos achados e perdidos existia um local abandonado, e era exatamente aí que estava a sétima estátua. Esse foi o primeiro cara a chegar lá e ele definitivamente tem a melhor pose de foto de todo o ARG. Enfim, vamos para a oitava estátua. A pista dela é: eu venho aqui para me reidratar depois das delícias carnais do carnaval, nessa praia isolada, perto das pedras e desse mar lindo. Mas minhas águas preciosas foram poluídas por monstros terríveis. Vermes. De novo ajeitei a bagunça do Richard. O povo não faz ideia dos perigos dos quais o salvei. Sou Resplendor e sou o rei do mundo. Digam Resplendor para ganhar o prêmio. Pensando no puro estereótipo, se gringo mencionou carnaval, já dá pra deduzir que é no Brasil, já que ele mencionou praia, em alguma praia do Brasil. Uma referência pra descobrir em que estado do Brasil tá, é que o personagem fala na pista, sou o rei do mundo, e o nome dele é Resplendor, que é uma pronúncia parecida com Redentor, de Cristo Redentor. Então a partir disso todo mundo tava pensando que a estátua tava em alguma praia do Rio de Janeiro. O problema é que, obviamente, não tem só uma praia no Rio de Janeiro. E a única dica que ajudava a encontrar qual delas eram foi o Resplendor falar que ele tá numa praia isolada, perto de pedras.
o que também não ajuda muito, já que muitas praias do RJ tinham essas mesmas características. Foi então que pela primeira vez, entre todos os enigmas de todas as outras estátuas, horas e horas se passaram e ninguém estava conseguindo entrar em consenso de qual era a localização certa. Por causa disso, também pela primeira e última vez, durante toda a resolução desse ARG, uma segunda pista foi revelada para o público, que é: eu sempre assassino. Perguntem a esses vermes mortos. Agora que estamos sozinhos, venham me encontrar nesta praia isolada, perto das pedras. Ela tem o mesmo nome de um dos meus atores favoritos. Prendam-me se forem capazes, e vamos rolar na areia juntinhos. Essa pista basicamente entregava a resposta. Lembra da frase, sou o rei do mundo, que podia ser uma referência ao Cristo Redentor? Então, não era. Várias pessoas tinham percebido qual era a real referência dessa frase, mas no fim não estavam conseguindo descobrir onde se encaixava para decifrar o enigma. A frase, eu sou o rei do mundo, é bem conhecida por ter sido dita pelo personagem que o Leonardo DiCaprio fez em Titanic. Ou seja, o ator favorito do Resplendor é o Leonardo DiCaprio. E para confirmar isso ainda mais, a pista ainda cita o filme Prendam-me se forem capazes, que é um filme que o DiCaprio também atua nele. A partir disso, todo mundo foi pesquisando por uma praia com o nome do Leonardo, até que chegaram em uma praia isolada, cheia de pedras, no litoral de São Paulo, a chamada Praia do Léo. A Mariana foi a primeira a chegar lá e ela estava até fazendo aniversário no dia, então parabéns pra ela. E finalmente, pela primeira vez eu vi o Brasil sendo incluído em um desses ARGs pelo mundo. O que acaba mais a felicidade é que a próxima estátua, do dia 29, também é uma daquelas que não precisou decifrar nada para descobrir o local dela. Ela estava lá em Sydney, na Austrália. Já podemos ir para a 10ª estátua, dia 30/8. Meus caros compatriotas estadunidenses, vermes invadiram a nossa Second City. Depois de protegermos nosso maior tesouro nacional, Oprah, Sanches e eu nos unimos para acabar com os vermes de uma vez por todas. Ainda bem que nossas armaduras mecânicas Wonderful são da Green Hydrogen. Venham conosco e vejam como o presidente acabou com o verme espacial. Digam Ricky e o presidente para ganhar o prêmio. A Second City é citada, que é traduzida para cidade secundária, é um apelido conhecido para se referir a uma cidade dos Estados Unidos porque em 1871 ela teve um incêndio que destruiu boa parte da cidade e ela foi reconstruída por um evento que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Chicago. Além de que Chicago queria competir com Nova York em ser uma cidade importante em população, economia e tal, mas não conseguiram e sempre ficaram em segundo lugar. Aí um cara de Nova York se mudou para Chicago e fez um livro chamado Chicago, The Second City, detalhando como a cidade não conseguia ser igual a Nova York, e isso acabou firmando o apelido de uma vez. Curiosidades aleatórias. Voltando pro enigma, a pista cita um tesouro nacional chamado Oprah. Então, pesquisando por Oprah Chicago, um dos primeiros resultados é um prédio onde era gravado um talk show de uma mulher chamada Oprah Winfrey. Você deve conhecer ela, é bem famosa, né? Ou era, pelo menos. Esse era um programa bem famosinho na época, e essa era uma das possíveis localizações. Só que tinha mais uma aposta para dar o local exato. Como deu para perceber, a palavra wonderful, que significa maravilhoso, não tá traduzida, e ela não foi traduzida nem em português, nem em espanhol, nem em francês e nem em nenhuma outra língua, com exceção da tradução em alemão, que Wonderful virava Wunderbar. Foi aí que perceberam que tinha um museu perto do estúdio, que era da Oprah, que se chamava Museu WNDR, que eram letras que tinham na palavra Wonderful e Wunderbar. Mas caso traduzissem essa palavra para, por exemplo, maravilhoso, não ia fazer sentido. E era nesse museu que a estátua realmente estava.
Esse aqui foi o cara que chegou primeiro e já podemos ir pra 11ª estátua, só que ela é uma das mais que não precisa decifrar merda nenhuma, e ela foi colocada lá em Londres, e não teve prêmio também. Mas, indo pro outro dia, 1 de setembro, a pista é: recrutando novos justiceiros, puta merda. Estava procurando o Paquião, mas encontrei o Pac-Man. Depois esses vermes apareceram, então me escondi num shopping enorme, num dos bairros de negócios mais antigos daqui. Que grande herói eu sou. Digam Noob Noob pra ganhar o prêmio. Essa pista foi a única que foi divulgada às 10 da noite, então provavelmente era em algum lugar com um fuso horário ao contrário do nosso. Provavelmente em algum lugar da Ásia, já que não teve nenhuma estátua por lá ainda. O primeiro país que pensaram foi o Japão, já que citava o Pac-Man. Mas pesquisando por Pacquiao, perceberam que ele é um ex-boxeador profissional das Filipinas que tinha como apelido justamente Pac-Man. Pesquisando pelos bairros de negócios mais antigos de lá que o Noob Noob falou, um dos primeiros resultados que vem é uma região com muitos bairros do tipo, chamada Metro Manila. Então pesquisando por um shopping por essa região, o primeiro resultado é: e esse realmente era o shopping certo. E por causa do Noob Noob falar que encontrou o Pac-Man, ele tava dentro de um arcade que tinha lá. Tem até umas pelúcias de monstrinhos dentro da máquina. Talvez até mais legal que essa cabeça dourada do Rick aí. Esse foi o cara que encontrou. O próximo enigma é o do dia 2 de setembro, a penúltima estátua de todas. A pista é: casa-me, igual ao verme que me caçou até a Europa. Vou ver se consigo chegar ao topo desse casarão alto de pedra e jogar-me de tossa no mar. Digam, senhor sempre quer ser caçado para ganhar o prêmio. Casa-me significa me case do espanhol, ou seja, a estátua devia estar na Espanha. Se pesquisar no Google só pelo nome Tossa que aparece na pista, descobrimos que existe uma cidade chamada Tossa de Mar. E a primeira imagem que aparece já é a de um castelo que deve ser o tal casarão de pedra mencionado na pista. E é aí que deve ser o local da estátua. Isso parece bem estranho ser extremamente fácil assim de encontrar uma das últimas das estátuas, né? Pois é só estranho mesmo, porque realmente tava lá. Esse foi o cara que chegou lá primeiro e a gente já pode ir para a 14ª estátua, a última de todas que deve compensar esse enigma tão simplesinho que foi agora. Na verdade não, porque já se foram as 9 estátuas que precisavam decifrar alguma coisa. A 14ª é mais uma das que não precisa decifrar nada e ela foi colocada lá em Las Vegas e esse é o final de toda essa aventura que foi esse Arg/Caça ao Tesouro de Rick and Morty. A Adult Swim também postou uns curtas de histórias envolvendo esse enigma, só que eu não posso passar eles aqui porque senão eu vou tomar um copyright, mas tá no canal deles, é só ver por lá e também eu posso deixar o link dos vídeos aqui na descrição nas fontes. A opinião sincera aqui, bem que podia caprichar um pouco mais nos enigmas, nas pistas, se inspirando ali mais no ARG de Gravity Falls que rolou lá em 2016, eu acho, quando o criador de Gravity Falls fez a Cypher Hunt, que eu até fiz um vídeo sobre aqui, vocês podem assistir se não assistiram ainda. Aqui no Armageddon as pistas eram majoritariamente decifradas em questão de minutos, só a do Brasil que demorou algumas horas, mas no fim a experiência de ter acompanhado todo esse enigma foi bem legal. Queria agradecer a comunidade do Discord do Armageddon, que ajudou a solucionar os enigmas e deixar um registro de tudo que eles conversaram por lá, e aí eu consegui juntar todas essas informações e trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. E eu esqueci de agradecer o Hamlet, muito obrigado por ter me falado sobre o enigma e por ter aceitado o convite de participar do vídeo. Valeu, passem no canal dele.